A forma de vender mudou. Os hábitos de compra dos consumidores já não são mais os mesmos. Canais de venda, que antes eram garantia de sucesso, hoje enfrentam queda na demanda e margens espremidas. As empresas estão pagando para trabalhar. Estão se esforçando, mas as margens caem cada vez mais. Elas estão perdendo espaço e não sabem mais o que fazer. A realidade é que estamos passando pelo maior movimento da história do varejo digital. E até agora, ninguém falou sobre isso. O movimento. Esse movimento. O movimento. O movimento. Filho de comerciante, ele criou startup que repõe estoques em um clique. Primeiros passos no e-commerce. Startup recebe 2,2 milhões de dólares para digitalizar comerciantes. 25 de março digital. O plano da startup que quer levar 17 bilhões para o online. Fundador do eBay, investe na brasileira do lado, startup que apoia a digitalização de comércios. 70 milhões de investimentos dos mesmos fundos que investiram em empresas como LinkedIn, Facebook, iFood e eBay. Mais de 1 milhão de produtos expedidos. 5 anos ao lado de indústrias e sellers moldaram nossa missão. Impulsionar as empresas que vão dominar o varejo digital. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Meu nome é Kalil, eu sou fundador da Do Lado e hoje a gente preparou um conteúdo feito especialmente para quem trabalha com comercialização de produtos, ou seja, fabricantes, importadores, comerciantes ou até mesmo quem quer criar uma marca própria nos próximos anos, vai ter um conteúdo muito relevante aqui hoje. Então se você tem algum amigo, amiga, tio, prima que trabalha nesse meio ou vive nesse meio, compartilhe essa Masterclass com eles, porque a gente tem certeza que vai ser a virada de chave para muita empresa. Bom, pode colocar a apresentação na tela. Então, qual que é o grande objetivo hoje da nossa Masterclass? É a gente apresentar de uma forma muito didática como as empresas estão usando vídeo, marca própria e logística como arma para escalar receita no que a gente chama de novo comércio. E uma vez que a gente apresentar essas estratégias para vocês de uma forma didática, a ideia é que vocês saiam daqui dessa Masterclass e consigam aplicar no negócio de vocês para se diferenciar e fugir da guerra de preço que está matando tanta empresa que a gente conhece. Então, qual que é a pauta da nossa Masterclass hoje? Os próximos 10, 15 minutos a gente vai dar um pouco de contexto para vocês, ou seja, de onde eu venho, de onde a gente vem, como a gente descobriu esse movimento que a gente está tanto falando, o que é esse movimento, e aí quando vocês entenderem de onde a gente vem e o que é esse movimento, a gente vai apresentar 3 alavancas. Então, primeira alavanca que as empresas estão usando para poder escalar a receita é como usar dados para poder criar marca. Então a gente vai estudar casos de empresa que estão usando os marketplaces como laboratório para poder entender a demanda e poder criar marca em cima disso. A gente vai falar sobre 2 casos hoje. A segunda alavanca que a gente vai falar é como o vídeo mudou a Ásia e o que a gente pode esperar do Brasil, né? Então, o que está acontecendo na Ásia, o que a gente espera do Brasil? A gente tem falado muito sobre isso nas redes sociais e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje. E a última alavanca é como usar a logística como motor de crescimento. A gente que é empresário, a gente costuma olhar a logística muito como centro de custo. Eu mesmo sempre olhei a logística só como centro de custo, mas a realidade é que as pessoas estão usando a logística como estratégia de venda. O mundo está cada vez mais exigindo agilidade da gente e a gente precisa olhar a logística como estratégia de venda, ou seja, para poder vender no Mercado Livre, na Shopee, na Temu, no TikTok, nos diferentes canais, é importante ter uma logística estruturada para poder atender cada um dos requisitos. E aí, uma vez que a gente falar o contexto, explicar o que é o movimento e apresentar as estratégias que as empresas estão usando, as 3 alavancas, a gente vai apresentar no final o ecossistema da Do Lado, que é o lugar onde a gente conseguiu unir tudo isso em um lugar só para as empresas, para acelerar as empresas nos canais digitais. O ecossistema não é para todo tipo de empresa, é para um tipo específico de empresa que a gente vai apresentar ao longo da Masterclass, mas o conteúdo que a gente vai apresentar aqui hoje é para todo mundo, tá? Então, quem for comerciante, importador, fabricante, quiser criar marca própria, quiser fugir do conflito de canal, quiser começar a vender online, aproveita porque a gente preparou o conteúdo com muito carinho, tá? Então, vamos começar. Então, falando rapidamente sobre mim, eu venho de uma família de comerciantes, meu pai era comerciante, todos os meus tios são comerciantes e desde muito novo eu vivo no comércio. Sou engenheiro por formação e desde sempre meu pai sempre quis me deixar longe das lojas, longe do comércio. Ele nunca quis que eu tivesse aquele dia de comerciante que é mês bom, mês ruim, mês que você vende muito, mas você não vê o dinheiro, mês que você vende pouco e acha que você vai quebrar. Enfim, meu pai sempre tentou investir em ensino na gente, né, em mim, nos meus irmãos, para poder fazer a gente fugir disso. E na prática não aconteceu, porque eu estou aqui hoje, eu vou explicar o porquê. Mas o que aconteceu é,
eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai era empreendedor, meus tios são empreendedores, meus primos são todos empreendedores. E apesar do meu pai querer que eu seguisse uma carreira, eu sempre, assim, nunca consegui me enxergar como executivo, trabalhando numa empresa. Eu sempre quis empreender. Então, até 2015, eu sempre tinha tido experiência com empreendedores do comércio, não, pessoas que abriram lojas, redes de loja. Mas em 2016 foi a primeira vez que eu vi outros tipos de empreendedores. Então, eu aprendi, entrei numa liga em 2016 chamada Liga dos Empreendedores, onde eu aprendi com os maiores empreendedores do Brasil. Aprendi com o Jorge Paulo Lemann, com o Abelio Diniz, com o Beto Sucupira, com o Patrick Sigrist, que criou o iFood. E lá foi onde eu vi que dava para fazer muito mais do que só abrir uma loja, ou abrir um comércio, ou seguir uma carreira. Dava de fato para criar uma empresa e transformar setores. Eu me formei em 2019 no INSPER, e quando me formei, eu decidi que eu queria, de fato, tentar seguir uma carreira. Assim, eu tinha um pouco dessa dinâmica. Beleza, eu gosto, eu quero ser empreendedor, mas minha família acha que eu deveria seguir uma carreira. Eu cheguei a tentar. Em 2019 eu entrei em fusões e aquisições no Citibank, fui trabalhar com fusões e aquisições de empresa, então era escritório bonito, mercado financeiro, Excel, terno e gravata. Não consegui durar 6 meses no lugar. Para mim era assim, como eu tinha aprendido, assim, o formato de trabalho para mim era loja, comércio, mês bom, mês ruim, dinâmica, tudo, movimento, se movimentar para trabalhar, eu não consegui me encaixar num lugar onde eu precisasse ficar sentado atrás de uma tela montando apresentação, eu não consegui. Durei 6 meses. E aí nessa época, o que tinha acontecido, né? Então, eu tinha vivenciado 5 anos de engenharia, coloquei ali a imagem, um ponto de virada, né? Então, tinha vivido 5 anos de engenharia e eu via meu pai trabalhando no comércio dele da forma mais analógica possível, né? Então, ao mesmo tempo que eu ia para o INSPER e assistia e acompanhava pessoas criando empresas e mudando setores e vendo o que tem de mais novo no mundo, eu chegava para jantar em casa e via meu pai trabalhando da forma mais analógica possível. Coloquei, acho que ficou pequena essa foto, mas essa foto que eu coloquei aí no slide é o caderno de gestão dele. Então, todas as contas do meu pai, da loja dele, estavam no caderno, não tinha sistema, não tinha ferramenta, não tinha nada que ajudasse ele a fazer o comércio dele trabalhar de forma mais eficiente. Ele trabalhava com uma loja de utilidades domésticas. Ele tinha, sabe, loja de tudo? Loja que tem Tupperware, tem tudo. Loja de utilidades domésticas de forma geral. Então não tinha muito como ele colocar sistema. Tinha infinitos SKUs, ele sempre comprava produtos diferentes. E eu olhava aquela dinâmica dele e falava, bom, além dele comprar produto, além dele fazer a gestão dele no caderno, ele tinha uma dinâmica de compra de produto que para mim era muito absurdo. Então, não é absurdo, né? É o certo, é o que o mercado tinha. Então, ele saía da loja dele, ia até o centro de São Paulo, comprava mercadoria, voltava para a loja, abastecia a prateleira e ele fazia isso 1, 2, às vezes 3 vezes por semana e ele demorava muito para conseguir fazer todo esse processo, ou seja, ele demorava muito tempo repondo estoque. E eu, do outro lado, tendo estudado engenharia, eu olhava e falava, não é possível que não tenha um iFood do atacado, um lugar onde ele olha todos os produtos que tem no centro de São Paulo, escolhe o que ele quer e uma empresa entrega para ele. Na prática não tinha, no Brasil não tinha nada, mas quando eu parei para estudar, na Ásia já tinha empresa que estava crescendo muito porque tinha resolvido esse problema dos comerciantes. Na Europa já tinha empresa fazendo isso, nos Estados Unidos já tinha empresa e no Brasil não tinha ninguém, né? Os comerciantes, eu costumo dizer que sempre foram são eles que movem o mundo, né? O PIB, mas não tinha muita ferramenta de fato para eles. Tinha maquininha de cartão de crédito, mas ferramenta para ajudar eles a trabalharem de forma mais eficiente, não tinha. E aí eu me demiti em dezembro de 2019 com a missão de criar a Do Lado. A ideia da Do Lado inicial era ser um iFood do atacado, ou seja, a ideia era criar uma plataforma onde os comerciantes entrariam, olhariam todos os produtos que tem no centro, comprariam e a gente entregaria para eles. Então, em dezembro a gente começou a empresa, janeiro e fevereiro foi só construção de plataforma, a gente tinha alguns clientes, já sei lá, tinha 10, 15 clientes, mas ainda era só construção de plataforma. Então, para quem é comerciante, está aqui assistindo, vai lembrar dessa data agora. Eu comecei em dezembro de 2019. Em março aconteceu teve um dia que mudou a nossa história para todo sempre. Todo mundo que é comerciante. Foi o primeiro lockdown em São Paulo. Então, o comerciante que antes tinha um problema de comprar mercadoria, que estava com problema de perder tempo de ir até o centro de São Paulo, comprar mercadoria, voltar para a loja, abastecer a prateleira, não era mais problema. O problema do comerciante, a partir do dia 21 de março, passou a ser vender digitalmente, né? Até aquele dia, o comerciante tinha um canal de venda, que era a porta da loja dele. Bastava ele abrir as portas, atender o cliente de forma boa, ter produto na loja, que ele conseguia vender. No dia 21 de março, tudo mudou. Os comerciantes todos de São Paulo, não sei se foi o Brasil inteiro, mas
Em São Paulo a gente fechou todas as portas e de repente o comerciante precisou se digitalizar no meio de todo aquele caos, né? Então a gente estava com uma plataforma que era para reposição de estoque e ao mesmo tempo a gente estava vendo os comerciantes pedindo outro tipo de solução, que era uma solução para ajudar eles a venderem enquanto as portas estavam fechadas, né? O aluguel estava correndo, o salário dos funcionários ia ter que pagar no final do mês, IPTU, todas as contas estavam correndo, mas ao mesmo tempo a porta estava fechada e os comerciantes precisavam se digitalizar. E aí foi quando a gente criou o nosso segundo produto. Então a gente tinha um produto de reposição de estoque, depois a gente criou o nosso produto de aceleração de vendas digital, né? O comerciante que a gente trabalhava na época não tinha e-mail, não tinha nada. Então, o que a gente ensinou eles a fazerem na época era, a gente ensinava eles a tirar foto, a fazer título, descrição e vender para quem estava do lado da loja deles, ou seja, era um catálogo virtual que eles vendiam pelo WhatsApp. Por isso que o nome da nossa empresa é Do Lado, né? O primeiro produto que a gente criou e que a gente escalou era um produto para o comerciante vender para quem estava do lado da loja. E o segundo motivo do nome da marca é para mostrar que a gente está do lado dos comerciantes. Então, o fato da gente ter criado um produto que era muito customizado para o comércio fez com que a gente tivesse um crescimento muito explosivo nos primeiros 2 anos. Eu me juntei com meus outros 2 sócios, o Guilherme e o Marcelo, e nos primeiros 2 anos a gente atingiu mais de 30 mil CNPJs usando nosso serviço, seja o serviço de aceleração de vendas, venda direta, ou o serviço de reposição de estoque. No final de 2022 a gente já era a maior distribuidora digital do Brasil, do setor de eletrônicos, e a gente recebeu o aporte dos maiores fundos do mundo. Então a gente recebeu o aporte de fundo da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, todos eles apostando que a Do Lado seria a empresa que ia criar um ecossistema para acelerar as empresas nos canais digitais. Na época a gente só fazia o canal direto, que era o canal do lado da loja, mas eles apostavam que a gente ia criar um ecossistema para fazer as pessoas venderem, as empresas venderem nos principais canais, que hoje é Mercado Livre, Shopee, Amazon, Temu, todos esses canais. A gente tem hoje uma plataforma que faz isso, eu vou explicar no final. Então, no final de 2020, no final de 2022 a gente ainda não tinha, né, mas a gente virou hoje o único ecossistema da América Latina que acelera tanto pequenos comerciantes quanto grandes marcas. Hoje a gente tem desde pequenos revendedores que usam a nossa plataforma até grandes corporações. Eu vou explicar isso mais no final, não vou me antecipar agora, porque a ideia é trazer o conteúdo do movimento para vocês e depois eu explico como que a gente está acelerando essas empresas hoje. Então, o que aconteceu no final de 2022? O fato da gente ter recebido o aporte de um dos maiores fundos do mundo, então Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina, fez com que a gente sempre tivesse muito acesso à tendência, né? O que estava acontecendo lá fora. Esses fundos que investiram na gente, eles investem em outras empresas também. Investem em empresas na China, na Indonésia, na Alemanha, nos Estados Unidos. E a gente sempre conversa com eles para poder entender se o que a gente estava fazendo no Brasil, de fato, era o futuro do comércio. Meu sócio sempre teve o costume, inclusive meu sócio faz isso muito bem, ele conversa toda semana com uma pessoa de fora do Brasil para poder entender a tendência lá fora. Inclusive agora ele está fora do Brasil, conversando com pessoas para poder entender se o que a gente está fazendo está por dentro. Na verdade, o que a gente está fazendo agora está mais do que por dentro e eu vou explicar para vocês lá no final. Então, no final de 2022, o que aconteceu? A gente tinha crescido muito como empresa, a gente tinha tido um crescimento explosivo, a gente recebeu o aporte dos maiores fundos do mundo, mas a gente sabia que tinha um movimento muito maior que o nosso, que estava fazendo parte de alguns lugares do mundo e que no Brasil a gente achava que não estava acontecendo. Então, só para relembrar, quem era comerciante, talvez lembre dessa fase aqui, manda aqui no chat para ver se todo mundo lembra, mas o que a gente estava vivendo, né? A gente viveu um crescimento expressivo como empresa, e no final de 2022, algumas coisas estavam acontecendo. A inflação no Brasil estava explodindo, então o preço da matéria-prima das fábricas estava muito alto, o preço dos produtos na loja começou a aumentar muito, e o poder de compra do consumidor estava cada vez menor. Então a gente estava vendo aumento no preço dos produtos, queda no poder de compra do consumidor, e ao mesmo tempo a gente estava vendo uma transformação no formato do consumo que a gente nunca tinha visto antes. Né? A pandemia fez com que as vendas nos canais digitais, o que era para acontecer em 10 anos, com a pandemia aconteceu em 2. E como as pessoas estavam muito sensitivas a preço, elas pararam de comprar, muitas pessoas pararam de comprar em lojas físicas e começaram a ir nos canais digitais, porque lá elas comparavam preço e sempre compravam mais barato. E a gente vendo toda essa transformação e tendo uma empresa que estava focada no comércio físico, né? Ou seja, a gente estava focado em
digitalizar comerciante, digitalizar a reposição de estoque e digitalizar a compra direta, né, que é o produto que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, quando a gente viu que tinha um movimento maior do que o que a gente estava liderando na época, o que a gente fez? A gente parou, o Guilherme, meu sócio, o Guilherme, a gente começou a conversar com empreendedores de outros lugares, de outros países, para poder entender o que estava acontecendo. Então a gente falou com gente da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. E uma dessas conversas foi quando a gente teve certeza que a gente estava vivendo em um movimento, a gente estava, na verdade, aquele momento era o começo de um movimento muito maior do que o movimento que a gente estava liderando até aquele momento. E foi dentro do quintal de casa. A gente conversou com gente do mundo inteiro, mas a conclusão que a gente teve foi numa conversa que a gente teve aqui no Brasil, com uma empresa chamada VAP, que a maioria de vocês aqui deve conhecer como uma empresa que tem máquinas de lavadora de alta pressão. O que aconteceu com a VAP? A gente foi lá, acho que era novembro de 2022, se eu não me engano, novembro ou dezembro, e a VAP tinha saído de uma recuperação judicial em 2015, e em 2022 eles estavam faturando mais de 1 bilhão. Cara, peraí. Os caras saíram de uma recuperação judicial em 2015 e 5, 6 anos depois, 7 no caso, eles estavam faturando 1 bilhão. Então a gente conversou com o CEO e tentou entender o que eles tinham feito de diferente e o que eles tinham aplicado na empresa deles para conseguir sair daquela recuperação judicial. Então eu não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas em 2015 a gente estava vivendo uma época de crise hídrica no Brasil. Não sei se vocês lembrarem, manda aí no chat. Lembra que o governo tinha decretado que não podia mais lavar quintal, não podia mais lavar calçada, estava proibida a venda, gastar água demasiadamente, e a VAP, o único produto que a VAP tinha na época, eram lavadoras de alta pressão. Então eles foram impactados diretamente, derrubou a venda da empresa, e eles chegaram a entrar em recuperação judicial. E aí naquela época eles entenderam que eles precisavam diferenciar o tipo de produtos os produtos que eles trabalhavam. Se eles quisessem continuar sendo uma empresa grande no Brasil, que eles já eram grandes, eles precisavam procurar novos setores. Então, o que mudou de uma forma simplista na VAP? Para eles conseguirem fazer essa transformação tão grande numa empresa, eles pararam de se comportar como uma empresa tradicional, que vendia lavadoras de alta pressão, e passaram a se comportar como uma empresa de tecnologia, em termos comportamentais. O que isso quer dizer? Empresas de tecnologia, como a do lado, elas têm algumas coisas que todas as empresas seguem, né? Toda empresa de tecnologia segue um padrão. Então, as empresas elas testam hipóteses, né? Então, eu acho que isso pode acontecer. Eu vou lá, testo, valido. Uma vez que eu valido que a hipótese e que existe demanda, eu vejo se o que eu estou testando ali tem viabilidade financeira. Então, uma vez que você testa a hipótese, valida, vê que tem viabilidade financeira, você investe em crescimento para poder escalar aquilo que você provou que funciona. E a VAP conseguiu traduzir tudo isso que as empresas de tecnologias fazem para o comércio. Então, o que eles começaram a fazer de 2015 para frente? Eles estudavam o comportamento dos consumidores nos marketplaces. Eu vou explicar mais para frente como eles faziam isso. Uma vez que eles estudavam o comportamento e viam o que os consumidores estavam comprando, eles entendiam a viabilidade financeira. Pegavam e falavam, por exemplo, eu vou explicar mais na frente, mas eu acho que é importante para vocês entenderem. Então, eles pegavam um produto, estudavam o preço médio do produto, viam se tinha viabilidade financeira de comprar esse produto com preço de custo a ponto de conseguir ter margem de lucro. E uma vez que eles conseguiam provar essas duas coisas, eles criavam marca própria desse mesmo produto e faziam uma máquina de produção de conteúdo. Eu vou explicar qual produto que eles fizeram, como eles fizeram, quais plataformas eles usaram, mas a VAP começou a fazer isso para uma série de produtos e começou a dar muito certo. A VAP estava faturando 1 bi em 2022 e eu li recentemente que eles estão projetando faturar 2,5 bi esse ano. Não é que eles estão crescendo de 50 mil. São bilhões de reais usando a mesma metodologia. E aí, para nossa grande surpresa, e aqui começa o movimento que a gente tem falado, a VAP não era uma empresa especial, não era... A gente começou a entender, depois de conversar com muita gente, que a VAP não era um caso isolado. O que eles aplicaram como grande corporação para poder criar marcas próprias, produtos diferentes, a gente estava vendo empresas médias fazerem isso também. E ao mesmo tempo que a gente estava vendo empresas médias, empresas surgindo do nada, criando marcas muito fortes, a gente via empresas tradicionais que não estavam acompanhando esse movimento decrescer. Então, nos últimos anos, a Nike perdeu 20% em valor de mercado, a Forever 21, que é uma das maiores redes de lojas dos Estados Unidos, declarou falência. E ao mesmo tempo, a gente viu novas marcas surgindo e superando marcas que antes eram centenárias. Marcas que nasceram do nada, não como a VAP. A VAP é uma grande corporação.
mas marcas que nasceram do nada surgiram e estavam superando essas marcas que antes eram centenárias. E aí a gente chegou na conclusão que a gente estava vivendo um dos maiores descentralizações, né, descentralização da história do comércio. O que isso quer dizer na prática? Antes, para você conseguir ter a atenção do consumidor, para você conseguir ter uma marca forte, onde que estava a atenção das pessoas há alguns anos atrás? Estava na televisão, no Big Brother, na novela das 9, no futebol, que é dos 9h45 que a gente assiste. E aí, para você poder ter uma marca forte, você precisava estar onde o povo estava olhando, que eram nesses canais, que era muito caro. Com o digital, com o fato do digital ter mudado tudo, a atenção das pessoas ficou no celular. Então, e o digital, ele passa pra gente todos os dados que a televisão não passa. A gente sabe o que a pessoa procura, o que ela demanda, quanto ela paga, a gente consegue ter dado de tudo. A gente vai explicar isso mais à frente para vocês agora, mas o digital passa de uma forma muito detalhada pra gente o que a gente pode criar. Por isso, a gente tem falado que a gente está vivendo em um dos maiores movimentos da história do comércio, né? Hoje, você não precisa ser uma grande corporação para você criar uma marca própria. Se você trabalhar com inteligência, trabalhar no comércio, com a cabeça, o comportamento de empresas de tecnologia, você com certeza, e assim, a gente vai estudar aqui, com certeza dá para criar marcas grandes usando os canais de marketplaces nos próximos anos. Então, é uma baita oportunidade, é hora de aproveitar. Por isso que a gente está vindo aqui hoje e falando que é um dos maiores movimentos da história. Então, eu antecipei um pouco, mas o que a gente começou a perceber nessas conversas e nesses estudos que a gente estava fazendo? A gente percebeu que tinha dois tipos de empresa. Empresas intencionais e empresas tradicionais, né? As empresas tradicionais são empresas de fato tradicionais que têm dado certo até agora, não são empresas necessariamente velhas, né? Tem empresa tradicional que nasceu em 1900 e bolinha e empresa tradicional que nasceu em 2010. O que muda nelas é que elas têm um comportamento tradicional, ou seja, eles fizeram as coisas e a empresa tem dado certo até agora. E essas mesmas empresas acreditam que o que eles fizeram até agora é o que vai fazer eles darem certo no futuro. Você está dando certo até agora, é só continuar executando o que você fez nos últimos anos, que com certeza você vai continuar dando certo no futuro. A gente está vendo o completo oposto disso, mas a grande maioria das empresas ainda está se comportando como empresa tradicional, principalmente empresa grande. Eu sei que tem algumas grandes corporações que estão aqui hoje assistindo a Masterclass, principalmente grande corporação, se comporta como empresa tradicional. Tudo deu certo até agora, aquele negócio, o time que está ganhando não se mexe. E as empresas têm muita aversão de mudar, de criar as coisas novas, de virar um laboratório, de testar. E enquanto isso, a gente está vendo empresas intencionais surgirem. O que são empresas intencionais? De fato, empresas que trabalham com intenção. Então, o que essas empresas fazem? Elas revendem produto com a intenção de entender o mercado e criar marca. Ou seja, elas usam os marketplaces como laboratório, testam, elas veem o que está funcionando, o que vende, o que as pessoas estão procurando, e a partir disso, elas criam marca própria, né? Essas mesmas empresas, elas produzem conteúdo com a intenção de vender, ou seja, não tem mais aquelas campanhas de marketing que é, sabe, super produção de vídeo, um negócio meio mirabolante. Não tem. Essas empresas, elas produzem conteúdo com a intenção de conectar com o cliente. O conteúdo deles é conexão, contexto e venda. E eles têm dado muito certo fazendo isso, sem grandes investimentos em marketing, sem grande investimento em produção. Eles estão conectando com o cliente, são empresas que se conectam com o cliente. E por último, essas empresas elas entendem que desde o início elas precisam ter uma logística, olhar para a logística não só como linha de custo, ou seja, eles entendem que hoje as pessoas compram diferentes canais. Tem gente que compra no Mercado Livre, tem gente que compra no Shopee, tem gente que vai começar a comprar no TikTok, no Instagram amanhã, no Kawaii. E a logística eles entendem que é uma arma de crescimento, ou seja, uma estratégia, usar a logística como uma estratégia para poder chegar mais rápido no cliente. Então, essas empresas intencionais, elas estão dominando o mercado. Esse é o tipo de empresa que a gente trabalha aqui na Do Lado, que eu falei que a Do Lado não é para todo tipo de empresa. A gente não trabalha com empresa tradicional, porque apesar da gente ter construído um ecossistema para poder acelerar as empresas que entrarem aqui com a gente, elas precisam estar com a cabeça de intenção de crescer, de criar marca. A gente acredita que o futuro é a criação de marca. A gente não acredita só na revenda. Você pode revender para poder criar marca. Então, se você for entrar aqui no ecossistema da Do Lado, no final eu vou abrir, você precisa estar com a cabeça de ser uma empresa intencional, você precisa querer virar uma empresa intencional. Você pode até ser uma empresa tradicional, mas se você não tiver com a intenção de virar intencional,
aqui não vai ser o espaço para você, por isso que hoje a gente até comentou internamente, a gente não vai abrir vagas, assim, vai ser um processo seletivo, a gente vai conversar com as pessoas, vai entender o momento de empresa, e vai entender se tem espaço e se vale a pena a gente dedicar todos os nossos esforços para poder fazer a empresa performar, tá? Então, daqui para frente, a gente vai começar a se aprofundar mais um pouco nos conteúdos, e aí eu vou pedir algumas coisas para vocês que eu tinha como crença, que me dificultava muito para poder acreditar, que era o seguinte: eu acreditava antes que só grandes corporações criavam marcas fortes, né? Você quer ter uma marca forte, você investe na Globo, no SBT, seja lá onde. Eu achava que era muito caro poder criar marca. Hoje em dia, não é mais. Como eu falei, os dados estão aqui no celular, a gente consegue ter dado. Hoje tem ferramenta que ajuda a gente a poder entender o consumo para poder criar marca própria. Segunda crença que eu peço que vocês abandonem, que eu também tinha, né? É impossível criar marca nos marketplaces porque é um lugar com preço muito competitivo. De fato é um lugar com preço muito competitivo, mas o marketplace é o maior laboratório a céu aberto que a gente tem. Lá a gente consegue saber o que as pessoas estão procurando, quanto elas estão pagando, quais são as categorias que estão vendendo, quais que não estão vendendo, se tem muita gente vendendo, se tem pouca gente, a gente consegue saber tudo nos marketplaces. Então hoje a gente vai começar a apresentar para vocês a como usar os marketplaces como laboratório. É assim que a gente trabalha, essas empresas que a gente quer ter daqui para frente, que usam como laboratório para poder criar marca. E eu preciso que vocês abandonem essa crença daqui para frente. Terceiro ponto é, vídeo é só mais um complemento do anúncio. Né? A gente vê muita gente falando, vou colocar um vídeo aqui no meu anúncio para poder performar mais. Mas o que você precisa entender é por que esse vídeo performa mais. Né? O que está acontecendo é, a nova geração, ela consome via vídeo. Ou seja, a pessoa não quer mais ficar vendo foto, títulos, a pessoa quer ver vídeo. No vídeo ela quer poder olhar o vídeo e ter todas as decisões, todas as dúvidas que ela tem sobre o produto, ela quer ter lá. Tamanho, textura, tudo é no vídeo. Então, abandonem a ideia de que o vídeo é só mais um complemento do anúncio e passem a entender o porquê que esse vídeo é tão importante, por que seu anúncio está performando mais se você começou a colocar vídeo. E por último, eu peço que vocês abandonem a crença de que logística é só uma linha de custo. Essa é uma crença que eu também tinha muito forte dentro de mim, que logística tem que representar um percentual do faturamento e nada mais além disso, independente do que acontecer, é aquele percentual e acabou. No Brasil, principalmente, o que está acontecendo não é igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você vender na Amazon, beleza, você vai ter um tipo logístico, é um canal que você vai vender e é lá que as coisas vão funcionar, então você pode seguir uma regra para todo mundo. No Brasil é diferente. Tem uma guerra entre os marketplaces. Mercado Livre, Shopee, Temu, Shein, todos eles estão se matando para poder ganhar a atenção do consumidor e cada um deles tem uma regra logística própria. A gente como empresário, se a gente quer olhar a logística e a gente quer crescer, a gente precisa olhar a logística como um diferencial, como estratégico. Então a gente precisa fazer a nossa logística estar adaptada aos canais para poder vender mais. Tá? Então, essas são as crenças que eu peço que vocês abandonem daqui para frente para a gente poder fazer o conteúdo ser mais fluido, porque para mim isso eram coisas muito óbvias, assim, então achei importante a gente colocar aqui antes da gente começar o conteúdo. Bom, antes da gente começar eu vou tomar um pouco de água porque falar muito cansa também. Bom, então, indo para nossas alavancas, a primeira alavanca que a gente vai falar é sobre como usar os marketplaces como laboratório, ou seja, o dado antes da marca. Como pegar os marketplaces, usar como laboratório para poder criar marca própria. A gente vai apresentar o caso de duas empresas. Uma grande corporação, que é a VAP, a gente vai contar como eles fizeram no detalhe. E depois a gente vai falar de uma empresa que saiu do zero, sem estrutura, sem ser uma grande corporação, aplicou a mesma metodologia e agora está criando uma série de marca dentro dos marketplaces. Então, começando pela VAP. Como eu falei, eles estavam vivendo uma 2015 crise hídrica, né? Então eles tinham lá o produto lavadora de alta pressão, mas eles não podiam continuar dependendo só daquele produto. Eles precisavam escolher outros produtos e para isso, a primeira coisa que eles fizeram foi definir um outro setor a ser trabalhado. Então como eles fizeram isso? Eles entraram no Mercado Livre, viram quais eram os setores mais vendidos, aí tinha automotivo, eletrônicos, utilidades domésticas, tinha uma série de setores e eles foram olhando um a um para poder entender qual setor que eles podiam investir. O setor que a VAP escolheu em 2015 era o setor de eletrônicos, e aí uma vez que eles escolheram o setor de eletrônicos,
Dentro do setor dentro da categoria tem umas multicategorias, assim, subcategorias infinitas. Tem cabo de celular, tem fone, tem computador, tem iPad, tem uma série de coisas que estão dentro da categoria eletrônicos, e a VAP pegou um a um para poder validar a demanda. Então ela entrou em cada uma dessas subcategorias, e hoje a gente tem Nubimetrics, tem Avante Pro, tem uma série de ferramentas que dá para usar para você avaliar a subcategoria. Então o que eles faziam? Para cada subcategoria eles avaliavam oferta e demanda. Então, por exemplo, categoria de cabo de celular. Eles entravam, avaliavam a oferta da categoria quem estava vendendo cabo de celular e quantas pessoas estavam demandando cabo de celular. Hoje a gente consegue saber isso. E eles foram fazendo isso de subcategoria em categoria até chegar na categoria de fones. E aí, quando eles chegaram em fones, eles viram que tinham alguns produtos que representavam a maior parte da categoria, que eram os fones da JBL, que tinham lá a especificação técnica Bluetooth, X, Y, Z, tinha as especificações técnicas típicas do fone da JBL, e a VAP pegou aquilo, viu as especificações técnicas, avaliou o preço médio, falou, bom, esse fone, nesse preço, será que eu consigo ter preço de custo para poder ter margem e vender? E aí, uma vez que eles validaram a demanda, eles foram fazer a validação de supply, ou seja, eles foram fazer a prospecção com fornecedores para poder entender se eles conseguiriam ter preço para vender o fone naquele preço. Então, suponha que o fone fosse R$100. Eles foram no fornecedor e foram ver se eles conseguiam chegar a R$50 nesse fone. Deu um número esdrúxulo aqui, mas só como exemplo. E aí, quando eles validaram que eles conseguiam ter um fone a um preço bom e que tinha uma demanda, a primeira coisa que eles fizeram foi, eles compraram um produto, criaram uma marca própria e investiram pesado numa máquina de produção de vídeo em 2015, 2016. Então fazia vídeo de tudo quanto era tipo. Era fone em cima do telhado, era fone andando de skate, tudo quanto era tipo de vídeo, eles faziam. E a VAP foi fazendo isso com uma série de produtos, até virar, assim, ela deixou de ser uma empresa de lavadora de alta pressão e passou a ser uma criadora de marcas. Hoje a VAP tem fone de ouvido, tem ventilador, tem air fryer, tem secador, tem tudo, tem muito, muito produto. Como eu falei, eles saíram de uma recuperação judicial em 2015, faturaram 1 bi em 2022, esse ano eles estão projetando faturar 2,5 bilhões, ou seja, é uma virada de chave muito grande para uma empresa que antes vendia só lavadora de alta pressão. E aí, como eu falei, bom, a VAP é um caso, eu sei que, como eu falei, sei que tem gente aqui que vai se identificar porque é grande corporação, mas teve um outro caso, que é o caso do Mohamed, que era um revendedor genérico de cama, mesa e banho, então ele vendia travesseiro, fronha, lençol, vendia tudo quanto era tipo de produto de cama, mesa e banho. E aí o que começou a acontecer com ele? O Mohamed era, assim, ele saiu do zero, começou a revender, ele chegou a ficar grande, faturava bastante. Só que o que começou a acontecer com ele alguns anos atrás? Ele começou a cair no catálogo e ter a margem dele derrubada. Isso está acontecendo com a grande maioria dos empresários que a gente conhece. Se você caiu no catálogo, se você tem problema de guerra de preço, comenta no chat aqui só pra gente comprovar. Mas o que começou a acontecer com o Mohamed foi, ele vendia lá os produtos de cama, mesa e banho, ele começou a ter o produto dele caindo no catálogo, então começou a ter queda na margem, começou a ter dificuldade, mesmo vendendo muito ele não conseguia ver o dinheiro, e ele entendeu que ele precisava começar a especializar a operação dele. Então o que ele fez? Ele parou e estudou toda a curva ABC dele, então o que ele fez de forma prática? Ele viu quais produtos representavam 60%, 70% da venda deles. E ele viu que mesmo ele tendo uma série de produtos, os produtos que representavam 60%, 70% da venda dele eram produtos específicos da curva A dele, que eram os produtos de futon, eram almofadas futon. Eu vou explicar um pouco mais. O que ele fez? Ele parou de comprar produtos genéricos, se especializou em futon, aumentou o volume dele de vendas, a ponto de conseguir chegar na fábrica e pedir para as fábricas mudarem o encarte do produto, né? Isso chama private label. Então, ele teve um volume suficiente para poder chegar no fabricante e falar, olha, ao invés de eu comprar esse produto e você vir com a sua marca aqui, eu já tenho um volume suficiente para você colocar a minha marca nessas almofadas. Pode fazer isso? Os fabricantes fazem isso é uma coisa normal. É bom para a fábrica, é bom para o revendedor, e o Mohamed conseguiu fazer isso com o futon. Então, o que aconteceu de forma prática? O Mohamed deixou de ser um revendedor genérico de cama, mesa e banho e passou a ser dono de marca. Então, hoje o Mohamed não cai mais no catálogo. Aliás, o catálogo é dele. Ele é o dono das Casas Valência, ele é o dono da marca.
de futon. Ele consegue setar o preço médio, ele trabalha na experiência do consumidor, e eu sei que os planos dele para os próximos anos é muito parecido com o da VAP, que é de criar novas marcas. Eu sei que ele está olhando para o setor pet, está olhando para outros setores. Então, por que eu estou dando o exemplo do Mohamed? Falei de uma grande corporação e estou falando de uma empresa que saiu do zero, conseguiu aplicar toda essa metodologia e agora está virando uma empresa que é criadora de marcas. Mesmo sendo média, ele está conseguindo criar uma empresa com solidez. Então, falei do Mohamed, falei da VAP, essa era toda a primeira alavanca de vendas. E a segunda alavanca que a gente vai se aprofundar hoje é vídeo, tá? Então, se vocês tiverem ficado com dúvida sobre o Mohamed, a gente vai entrar mais a fundo depois nas conversas que a gente for ter com as empresas. A gente vai entrar mais a fundo aqui com vocês para poder explicar para cada tipo de empresa como a gente faz isso. Mas vamos falar da nossa segunda alavanca, que é vídeo. A gente tem falado muito sobre vídeo, né? Falou de Ásia, a gente está falando de Shopee, está falando de TikTok Shops, está falando de um monte de tendência de vídeo. Nosso time de marketing colocou esse vídeo maravilhoso aí como introdução da sessão. Mas a ideia aqui é que vocês entendam qual que é o potencial do vídeo no nosso comércio hoje aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem qual que é o potencial de venda via vídeo, a gente separou alguns dados aqui para vocês entenderem a tendência na Ásia. Então, o que está acontecendo na Ásia que a gente está batendo tanto nas redes sociais? Então, só para dar um pouco de contexto, em 2019, o live commerce na China ele movimentava cerca de 9% das vendas online, ou seja, 54 bi era live commerce, era um número já expressivo em 2019. Só que esse ano esse número cresceu para 840 bilhões, ou seja, está quase chegando a 20 vezes o tamanho e está virando uma das maiores fontes de compra na Ásia. Não só live commerce, mas como venda via vídeo. Aqui a gente está falando só de live commerce. Hoje, na China, mais de 600 milhões de pessoas compram olhando para vídeo, né? Ou seja, no Brasil a gente tem 220 milhões de habitantes. Na China, 3 vezes o número do Brasil já está comprando via vídeo. Então é muita inocência da nossa parte achar que do outro lado do mundo as pessoas estão consumindo via vídeo e aqui no Brasil a gente vai continuar olhando para foto, título. Não vai acontecer. O que vai acontecer agora é o TikTok Shop está chegando, o Mercado Livre está chegando. O nosso consumo vai se adaptar a vídeo. Os próximos anos são muito, muito promissores para quem está olhando para a venda via vídeo. E aí aqui, um outro dado interessante é, durante o 11/11 do ano passado, que é o maior evento de consumo da Ásia, inclusive é meu aniversário também, produção aqui deu risada, 1 a cada 5 dólares foi gasto, o pessoal gostou que eu falei que é meu aniversário, 1 a cada 5 dólares foi gasto numa live, ou seja, 20% das vendas do dia 11/11 foi numa live commerce, tirando as vendas via vídeo curto, tá? Tô falando só de live commerce aqui. E aí, enquanto isso, a gente está vendo no Brasil TikTok Shops chegando, Mercado Livre forçando clips, Shopee investindo pesado em live commerce, em vídeo, e o Kawai apostando que o Brasil vai ser o segundo maior mercado depois da China. A gente tem acesso direto ao head global de e-commerce do Kawai, e ele fala que depois da China, o Brasil vai ser o segundo maior mercado. E aí tem outro agravante que está acontecendo aqui, que é, acho que está todo mundo acompanhando, ou pelo menos escutando falar, sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Né? Então eles estão querendo taxar o TikTok, estão querendo taxar as empresas chinesas. O que vai acontecer na prática é as empresas vão virar para outro mercado, e o segundo maior mercado que a China olha é o nosso. Então, se antes tinha potencial de ficar um negócio muito absurdo aqui no Brasil, agora com a guerra entre Estados Unidos e China, é muito maior. Então, vídeo é o futuro, a gente está apostando muito em vídeo aqui na do lado. Em maio a gente vai fazer um workshop para todo mundo que estiver no nosso ecossistema, para ensinar as pessoas a fazerem vídeo que vende, e enfim, não é brincadeira, tá? Então a gente pegou algumas dicas aqui sobre como fazer vídeo, são 4 dicas um pouco mais genéricas, mas são muito práticas, a gente tem acompanhado algumas empresas que estão fazendo. Então quando você for gravar um vídeo sobre um produto, parece simples o que eu vou falar aqui, mas grava com a intenção de vender. Não grava com a intenção de deixar o vídeo bonitinho, ter visualização. A intenção do vídeo é vender. Você precisa criar o vídeo com a intenção de criar um contexto, conectar com o cliente e vender. Existem várias formas de você conseguir fazer isso, mas sempre que você for criar um vídeo, cria com a intenção de vender. Inclusive, tira um print dessa tela, porque é importante quando você for fazer vídeo, você sempre pensar que você tem que usar pelo menos um passo a passo, uma estratégia para você conseguir vender. Então, segunda dica é
Usa o vídeo como resposta às dúvidas do seu consumidor. Então, às vezes o consumidor tem dúvida de tamanho, textura, montagem, uma série de dúvidas que você já sabe como dono da empresa, já sabe as dúvidas que seu cliente tem. Usa o vídeo para poder quebrar essas objeções, ou seja, fala sobre o tamanho, fala sobre a textura, fala sobre a montagem, fala tudo isso no vídeo para o cliente, quando ele for olhar o vídeo, ele não tem que ficar se preocupando depois em mandar a pergunta para você. Ele vai olhar o vídeo, ele vai tirar as dúvidas dele, você vai quebrar as objeções e vai diminuir o ciclo de venda. Então, o vídeo é um lugar estratégico para você quebrar todas as objeções do cliente. Terceira dica é mostra o produto em diferentes contextos. Vou dar o exemplo do futon, que é o produto do Mohamed. Eventualmente, se eu visse o futon num sofá ou numa cadeira, talvez eu não me identificasse e não comprasse. Mas se eu visse o futon perto de uma piscina, como uma decoração, talvez eu visse, fizesse sentido para mim, fizesse sentido comprar. Então, às vezes, o que vai vender no seu produto não é o produto, é o contexto que você coloca o produto. Então, sempre quando você for gravar um produto, tenta gravar em diferentes contextos para poder conectar com mais clientes. E por último, esse é um problema meu, que é não se prenda à perfeição. Não é o vídeo de 4K que vai vender. O vídeo que vai vender é o vídeo que está conectando com o cliente. Às vezes o vídeo básico vende, o vídeo que está no sofá da casa, na cozinha, na sala. Não um vídeo feito com produção. Produção é para as marcas tradicionais. Você que quer conectar com o cliente, você precisa pensar que seu vídeo precisa estar conectando. Não necessariamente precisa ter uma grande produção. Então, concluindo essa alavanca, e essa para mim é uma das mais importantes, vídeo não é brincadeira, é um novo formato de consumo. A nova geração está consumindo via vídeo, a gente como comerciante, a gente precisa se adaptar a vídeo, e então começa a pensar que vídeo é arma de venda e não só um detalhe no seu anúncio ali, tá? Bom, por último, última alavanca que a gente vai falar hoje é sobre como usar a logística como um motor de crescimento. Como eu falei, a gente olha muito a logística como centro de custo, mas hoje as empresas intencionais, as empresas que estão crescendo no mercado, são empresas que olham para a logística como um motor de crescimento, ou seja, elas estruturam a logística para cada um dos canais para conseguir atender da melhor forma possível. Eu não sou especialista em logística, eu trouxe uma pessoa super especialista em logística para poder falar, que é o Felipe Junqueira. Junqueira é nosso diretor de operações, tem um currículo super extenso em logística, já trabalhou em Johnson & Johnson, trabalhou na Americanas mais de 10 anos, e hoje ele é diretor de operações da Do Lado. Ele vai falar sobre algumas boas práticas para vocês, e eu espero que seja muito rico para todo mundo. No final eu volto para falar sobre o ecossistema e chamar as empresas que querem deixar de ser empresas tradicionais e virar empresas intencionais. Então, Junqueira, pode vir para cá. Fala pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Bom, muito prazer. Meu nome é Felipe Junqueira. Como o Calil falou, sou diretor de operações aqui na Do Lado e, porra, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre logística, sobre crescimento, sobre estrutura. Muito bom trazer um pouco de conteúdo para vocês aqui, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a logística, né? Pô, como usar a logística como um motor de crescimento, né? Eu faço muito uma brincadeirinha aqui, interna, que assim, pô, é como a gente colocar um Fusquinha do lado de uma Ferrari. Se a gente pegar a estrutura do chassi do Fusquinha e colocar o motor de uma Ferrari, vai dar certo? Vai, por muito tempo vai dar certo. Só que em um momento vai se colapsar. Porque estrutura do chassi, estrutura para crescer e ter a velocidade que uma Ferrari tem, não vai ter no Fusquinha. Então é importante todo mundo entender que a logística, ela é mais do que um motor muito de você colocar grana, você colocar gente, é você ter uma boa estrutura, é você ter uma boa base para suportar ali o seu crescimento de uma forma escalável, né? Então, vamos dar um pouco aqui de contexto, né? Eu vou só me apresentar antes de novo, falar um pouco da minha carreira, de como eu cheguei até aqui. Então, pô, meu pai também foi comerciante, teve uma indústria de laticínio, né? Ele fazia queijos lá no interior do Paraná, e foi meu primeiro contato com a logística, assim, porque fui conhecer a fábrica, a linha de produção. Pô, depois eu vim para São Paulo porque os queijos chegavam em São Paulo em carretas, então, pô, meu grande prazer ali era ir para descarregar caminhão. Então, meu primeiro contato com a logística foi lá para ter esse interesse. E aí eu comecei a ter cada vez mais interesse, fui fazer faculdade, me formei nisso. Foi aí que eu fui para o mercado mesmo. Em 2008
Trabalhei na Adicus, que é uma indústria de cosméticos de tratamento, cosméticos bons até hoje. E aí fui lá para a Serra, no Espírito Santo, na fábrica, vivenciei todo o processo lá da linha de produção, linha fabril, como que chega a matéria-prima, como que produz o produto, como que vai a parte de embalagem, depois disso como que vai para a logística. Depois eu vim para São Paulo para receber essa mercadoria e fazer distribuição ali para as lojas, abastecimento de loja e tal. Então, passei ali por toda a linha, né? E aí, depois disso, eu fui para a GV. A GV era um operador multimodal, um operador logístico. E aí lá eu trabalhei com Johnson & Johnson, controle de lote, controle de FIFO, recebimento de container, importação, exportação, outros clientes. Então trouxe também a GV, trouxe o Itaú, trouxe a Milwaukee, que era de parafusos. Então realmente empresas de vários tipos, de vários segmentos, né? Isso me deu a oportunidade de receber um convite para trabalhar na Americanas, na B2W na época. Entrei lá em 2012, no comecinho do Black Friday, no comecinho do negócio do puta, o que era Black Friday e tal. Então lá foi legal porque foi uma baita universidade, né? De fato era tudo muito colossal, era tudo muito grande, tinha muita estrutura, muita gente, muito pacote. Então eu cheguei a ter 4, 5 mil funcionários, batia lá o recorde de 155 mil pedidos faturados e expedidos no dia. Depois eu fui para uma linha de contratação de de transporte, de carretas, contratei avião, fizemos contratação de aviões cargueiros para fazer Manaus, Recife mais rápido. Então foi muito bom para me dar uma bagagem legal ali de estruturas grandes, né, de operar em operações grandes. E aí foi quando eu conheci o Calil, em 2021, quando o Calil me chamou para tomar um café lá na Rebouças, em São Paulo. Ele falou, pô, Junqueira, a gente quer mais do que entregar pacote, mais do que ser uma empresa tradicional de mercado, a gente quer ser uma empresa que constrói histórias que transformam a vida de empresas, de empresários, que fazem o negócio de fato acontecer com muita sinergia e que tenha muita conexão, assim, de uma forma unipessoal mesmo. E aí essa teoria toda me comprou, me conquistou. Vimos para do lado e conquistamos muitas coisas até aqui, né? A do lado, de fato, criou um ecossistema muito bom. Até agora a gente já acelerou mais de 500 empresas, já expediu mais de 1 milhão de produtos, já trabalhou com mais de 15 marketplaces simultaneamente, fazendo processo de expedição, recebimento, triagem ali. Então, de fato, é um negócio complexo, né? Essa questão da multicanalidade e tal. E a gente conseguiu grandes números até agora, então mais uma vez é um prazer estar aqui. Vamos agora dar um contexto a esse conteúdo todo que a gente está falando, sobre a diferença do mercado do varejo físico para o mercado do varejo digital, né? Então olha só, nesse gráfico que a gente colocou aqui, como que é absurdamente crescente o volume que a venda no varejo digital sobe, né? Então, pô, a gente já está falando que em 2024 o Brasil está com um mercado de 200 bilhões de reais. Em 2025, a projeção é de chegar em 230 bilhões. Assim, é um negócio assustador, é tudo muito grande. Nada hoje no varejo tradicional, no varejo físico, cresce dessa velocidade, cresce dessa forma, né? Então, pô, o Mercado Livre aí chegando na casa dos 50 bi, representando quase que 60% do mercado. Mas o grande ponto é que hoje, 78% das vendas que acontecem no mercado digital são em marketplaces, né? E aí, por conta desse movimento, a gente tem visto movimentos não convencionais, como a entrada da TikTok, a entrada da Temu chegando agora no Brasil, que vai de fato criar uma nova tendência de crescimento para o e-commerce, para o varejo, para o varejo digital, né? Então, mais do que de fato entregar rápido, entregar um produto bom, que isso é um mínimo hoje, é você acompanhar a tendência, acompanhar a aceleração, a velocidade que as coisas acontecem no digital é realmente muito rápida, né? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre os problemas, né? Sobre os principais problemas da logística. Agora, cara, o que tem problemas? Tem um lugar que tem problema, é logística. Logística tem problema, é uma coisa que eu falo com muito sério, muita indústria aí, muita empresa que a gente vai visitar. É muito engraçado, assim, como os problemas, eles são basicamente os mesmos, né? Comentem aí, turma, no chat, aí, coloca aí, quais são, para vocês, os maiores problemas enfrentados na logística, né?
insumo, tem multicanalidade, tem estoque, tem atraso, é Shopee Flex, é Shopee entrega direta, agora é Temu, é outro canal que vai entrar, como é que faz isso, é logística que é diferente, a etiqueta que é diferente. Então, é muito problema, a gente vai dar uma resumida aqui, vou falar sobre os três principais que a gente acredita muito, que é a multicanalidade, estoque e reputação. Bom, multicanalidade, cara, assim, ó, falando um pouco de mim, da minha história, né? Imagina só que lá em 2013, 2014, ápice de Black Friday, ápice de varejo no marketplace e tal, estava no Americanos. Muitas empresas se formaram lá, muitos sellers se formaram lá e realmente cresceram muito lá. Agora, se este cara que estava lá desde 2014 se manteve em um único só canal até então, esse cara, infelizmente, não está mais entre nós, né? Caixão e vela preta já se foi, porque não dá. Não dá. Você precisa de outros canais, você precisa, de fato, estar em uma plataforma que consiga absorver multicanalidade, você vender o seu produto em vários canais, né? Não dá para ficar em uma só. E aí é que mora o grande problema. A logística em multicanais de marketplace, ela não é a mesma coisa. Ela é complexa. Cada um tem sua regra, cada marketplace coloca o seu prazo, o seu limite de corte, a sua modalidade, a sua transportadora. Então, a hora que você vê, você está com uma multicanalidade, né, ela te dá um monstrinho ali de várias etapas. São transportadoras diferentes, são prazos diferentes, são cortes diferentes. Então, é por isso que aqui do lado, como que a gente faz? A gente separa tudo isso. A gente coloca tudo na mesa, como separando em caixinhas, né? Como funciona na cabeça de um homem. Separa em caixinhas. Pô, a primeira coisa, vamos fazer a separação por cortes de pedido, de canal. Primeira coisa, coloca todos os cortes, estabelece lá quais são os seus prazos, quais são os seus limites, quais são os seus tempos de preparação e faz as coisas separadas. Não adianta separar o pedido do Mercado Livre da Shopee junto, no mesmo pallet ali, no mesmo pacote, no mesmo lugar, e aí na transportadora vir coletar e ela coletar um de cada vez. Vai dar problema, vai dar atraso, você vai confundir, vai fazer uma inversão de pacote, seu cliente vai ficar irritado, você vai ter a reputação afetada, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Então, a primeira coisa é fazer a separação por cortes de canal, por tipos de envio, por transportadora, por tempo de preparação para você ter clareza. Depois disso, é importante você também colocar ali uma linha de packing, né, de empacotamento, de faturamento, como você achar melhor, uma linha por produto, por tipo de produto. Por quê? O cara que está ali na linha de produção, trabalhando, fazendo embalagem de travesseiro, edredom, cama, mesa e banho, que é uma coisa mais volumosa, que gera espaço, precisa de embalagem maior, fazer uma dobradura legal ali, colar etiqueta e tal. Esse cara ele não vai ter a mesma produtividade do que um cara que está trabalhando numa linha de produção ali de pedidos de eletrônicos, acessórios, pendrive, caneta, enfim. O cara ali é muito mais produtivo. Então você não pode deixar a mesma pessoa fazendo os dois tipos de produto, porque se torna um processo menos produtivo. E, de novo, menos produtividade é mais tempo gera atraso, gera reputação afetada, e no final da linha, como o Calil falou, gera custo também. A logística também é um lugar que você tem que ter muita clareza ali entre custo versus produtividade, versus necessidade, versus capacidade, para conseguir andar com tudo muito bem alinhado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre gestão de estoque, que é o segundo principal pilar ali que a gente acredita. Aqui é impressionante como a gente vê, acho que é o único lugar na venda do e-commerce, né, do varejo digital, que a gente acompanha, que a gente percebe que é um lugar de particularidades, né? Cada um tem o seu próprio estoque aqui. Aí vocês mesmos, pô, me falem aí, o que vocês têm no estoque de vocês aí? Cada um vai falar um tipo de produto, um tipo de tamanho, um tipo de lugar, às vezes é no fundo da casa, às vezes o cara já está num galpão de 100 metros, depois vai para um galpão de 500 metros, já está num galpão de 3.000 metros, e aí vai crescendo, cada um tem a sua particularidade. E acho que é muito, muito curioso quando a gente vai visitar esses sellers, essas indústrias, todos possuem um certo grau de desorganização ali, de desordem ali. É uma desordem física, é uma desordem visual
E aí, quando você tem uma desordem visual física, você tem uma desordem também processual, e aí isso afeta a produtividade, afeta custo, afeta uma série de coisas. Então, essa foto, por exemplo, mostra aí, né? Olha a diferença de um estoque desorganizado para um estoque organizado. Não é só colocar nos mesmos formatos, os mesmos tipos de produto, mas também separar por cor, por tamanho, por tipo de layout que você precisa. Às vezes um produto mais cubado, você coloca ele num layout maior ali, num porta-pallet maior. Um produto de ticket médio ou de cubagem menor, você coloca num bin ali, num lugar mais segregado para você ter uma ocupação ali maior do seu espaço. Então é sobre isso, tá? E aí a desorganização no fundo no fim da linha, essa desorganização no estoque, em processo, em armazenagem, tudo, te leva a uma coisa que é também muito tradicional aqui, que eu escuto muito aqui dos nossos sellers, que é a ruptura. Pô, faltou o produto na venda, não achei no estoque. Pô, a ruptura não pode acontecer, não pode. Vocês precisam entender que é necessário ter um bom equilíbrio entre investimento e planejamento. Quando você tem um bom equilíbrio entre esses dois pilares, né, você tem, no final do dia, uma ruptura muito bem equilibrada, um estoque muito bem organizado, uma produtividade muito boa, e isso tudo vai conversando para a venda se tornar cada vez mais recorrente, tá? Bom, aqui do lado, praticamente assim, é impossível fazer isso sem uso de tecnologia, né? A gente usa WMS, a gente usa Hub, a gente usa nosso RP. Então, nós temos todo um suporte tecnológico para conseguir trabalhar de uma forma eficiente, com muita qualidade e dar processo e dar ritmo para o que a gente precisa ali, tá? Mas tem 4 grandes pontos, né, que eu acho que é muito importante que todo mundo, pelo menos todo lugar que eu vou, que eu converso, eu acho que é importante citar que são a gestão à vista, né? É o acompanhamento do indicador à vista ali para todos. Todos do seu time, todos da sua equipe operacional, da sua equipe estratégica. É importante que você coloque os indicadores ali que te garantam uma eficiência na operação de estoque, por exemplo. Então, o primeiro deles é o giro de estoque, que nada mais é do que você mede ali quantas vezes o estoque ele está vendido e sendo reposto em um determinado período. Então, se você tem um giro de estoque muito baixo, é porque você está equilibrando muito mal aquela balança, investindo muito mais em estoque, colocando muito mais dinheiro no seu fluxo de caixa parado ali e o estoque não está girando, né? O segundo grande indicador que a gente fala aqui é o mapa de calor, que na verdade ele te ajuda ali a identificar onde há esses excessos de movimentação e aí onde você descobre onde estão os possíveis gargalos e talvez os layouts ineficientes, os problemas de estoque. Se você tem um produto que vende muito, mal posicionado no seu organograma, na sua organização de estoque, você acaba girando mais, você tem mais deslocamento e, de novo, logística é sobre deslocamento. 1 segundo a mais por dia, por processo, por pedido, por funcionário, no fim do mês dá muita diferença. Então é importante que a logística ela tem que ter detalhes. A logística é um negócio de detalhes. Quanto mais detalhado você tem um processo e ali muito bem esclarecido, mais produtividade você tem no final do dia e isso te converte em venda, né? Terceiro grande indicador é o TMP, tempo médio de picking, ou seja, tempo médio de preparação de um pedido, tempo médio de preparação de uma encomenda, é o tempo que você leva entre o seu picking list ali, a hora que você vai sair para separar e a hora que você volta com esse pacote já pronto para embalar. E aí não é só a organização do layout que pode estar ruim. Às vezes você pode até estar com um layout bom, facilitando o seu deslocamento, mas o pedido, o produto que você está bipando lá com o scanner, está com um QR Code lá, ou com um código de barra meio falhado, meio ruim, o cara que está te mandando, seu fornecedor, está te mandando ele em cima de uma fita e não está lendo direito, o cara está tendo dificuldade. Então, é nesse momento que você começa a pegar os gargalos do tempo de separação e consegue acelerar o seu processo, tá? E o quarto indicador é a taxa de ocupação versus a capacidade operacional. Isso avalia ali se o layout e a capacidade do estoque estão muito bem aproveitados para o ressuprimento. É o que eu falei.
Não adianta você ter um estoque com um layout bom ali, grande, colocando um produto ali que esteja ocupando 50%, 60% disso. É importante que você organize os seus produtos e que você consiga limitar as capacidades por produto para você ter um estoque muito bem equilibrado ali, uns indicadores muito bem mapeados e te dar mais dado para você tomar a decisão. Por exemplo, uma compra, um ressuprimento de estoque e tudo mais, né? Até porque planejamento da cobertura e ruptura é o que a gente também acompanha muito de perto aqui com o nosso time, para garantir que tem um equilíbrio saudável entre isso, né? Então, o primeiro indicador sobre isso é você olhar ali a cobertura de estoque por curva. Então, por exemplo, aqui do lado, a gente costuma olhar a curva A, por exemplo, uma cobertura de 30 dias. A curva B, 20 dias. Curva C, 15 dias. Então, se você vai colocar um produto novo, que você vai testar a compra e tudo mais, não adianta o fornecedor te dar uma pressão lá e você comprar um estoque para 45, 50 dias, porque você está colocando todo o seu fluxo de caixa ali, vai empatar o seu dinheiro no estoque e você não vai ter um indicador muito bem saudável, né? Segundo indicador é o índice de ruptura de estoque versus o comportamento da venda, ou seja, é o percentual de vezes que esse estoque, esse item, ele ficou indisponível quando você teve a compra, né? Imagina só, investiu uma puta grana lá para vender essa garrafinha, colocou ads, colocou time para fazer foto, vídeo, todo o conteúdo ali, colocou campanha no ar, e aí você planejou comprar 3.000 peças, vendeu 3.500 peças. Pô, é um problema bom, mas da mesma forma que você vendeu muito e caiu a ruptura, depois para você recuperar a venda desse produto, é muito longo, né? O ritmo de aceleração que esse anúncio estava performando não vai ser mais o mesmo depois da ruptura. Então é muito importante acompanhar isso. E aí, o terceiro grande indicador que a gente olha é a disponibilidade de SKUs, que mede o percentual de SKUs que você está no estoque ali, com ele disponível para venda. Aí outra coisa que a gente vê muito em estoque que a gente vai visitar, né? Quem tiver aí do outro lado, comenta aí, quem que tem estoque parado lá no estoque, lá no CD, no fundo do seu estoque lá, que comprou porque o fornecedor te empurrou, comprou porque você achou que ia vender e não vendeu, ou que você comprou e não teve tempo de dar foco. Cara, quando a gente vai ver isso no mercado, geralmente gira em torno de 60% do que está no estoque está anunciado. Olha só, você pegar 40% do seu fluxo de caixa e deixar entulhado do estoque ali. Então é muito importante acompanhar, porque quando você tem um indicador, no nosso caso lá a gente acompanha o indicador na taxa de 92%. Quando a gente fica gritando com esse indicador na nossa cara, eu sei que eu tenho 8% de oportunidade ali para dar velocidade na venda e colocar o produto para vender, tá? Bom, no final disso tudo, pessoal, esses dois grandes indicadores, esses dois grandes problemas, né, que é estoque muito bem organizado e multicanalidade, te convertem ali, né, para uma boa reputação. Então a reputação, que é um problema para muita gente, ela nada mais é do que uma consequência. É uma consequência dos seus resultados. É ali onde é a sua nota no final do dia, ali a prova que você fez ali, para saber se acertou tudo ou não. A vitrine que você tem hoje, que não tem na loja física, é a sua reputação. É a sua taxa de entrega, é os comentários dos seus clientes, os feedbacks dos seus clientes. Hoje, o que é muito bom para do lado, nos nossos sellers, é que nós temos muitos sellers hoje que são vendedores nossos. Por quê? Porque eles entendem a nossa entrega, eles dão valor para a nossa entrega e eles recomendam a nossa entrega. Então a mesma coisa você na sua loja do Mercado Livre, da Shopee, da Temu, você precisa estar com uma reputação boa para converter venda. Okay? No final do dia, alta performance logística é igual a alta visibilidade nos anúncios e isso é revertido em conversão de venda, em faturamento, em escala, né? Então, de novo, né? A gente falou isso lá no começo do slide, mas o que esses três tópicos têm em comum? Eles exigem muita inteligência logística, análise de dado para você tomar a decisão rápido e fazer as adequações, os ajustes rapidamente. Porque você precisa ter uma logística eficiente, uma logística que te suporte esse crescimento com estrutura, para você transformar a logística num motor de crescimento real, não numa linha de custo, numa linha de problema, uma linha de dor, uma linha de que todo mundo só enxerga a logística como um problema. A logística é uma baita arma para converter venda quando você tem estrutura e você tem velocidade.
Beleza? Bom, pessoal, o que isso tudo tem a ver? Aqui, a do lado, ela criou um ecossistema que atende todas essas principais dores do lojista, do seller, da indústria, do dono de marca. Então, vou chamar o Calil aqui novamente para finalizar o assunto com vocês aqui, falar um pouco mais sobre o nosso ecossistema e como que você pode fazer parte disso. Obrigado, turma. Valeu! Bom, de volta à nossa Masterclass, Felipe Junqueira soltou aqui um caixão em vela preta, é uma das metáforas que ele usa, todo dia ele lança uma coisa diferente. Se vocês fizerem parte do nosso ecossistema, com certeza vocês vão ter que lidar com esse tipo de metáfora, de figura de linguagem que ele fica usando. Mas é isso, bom, tendo falado sobre todos os conteúdos, a gente falou sobre o contexto, a gente falou sobre o movimento, a gente falou sobre as alavancas, ou seja, as 3 alavancas que a gente considera as primordiais. A gente vai falar agora sobre o ecossistema da do lado, que eu falei lá no começo, que é o ecossistema que nasceu para acelerar as empresas nos canais digitais, né? Hoje, a gente acelera marcas e vendedores dentro dos marketplaces, né? No começo da do lado, a gente acelerava no canal direto, né? Que eu expliquei lá, que era o catálogo virtual. Há 2 anos atrás, a gente começou a se especializar muito mais nos marketplaces. Hoje, a gente atende mais de 15 marketplaces diferentes. A gente faz aceleração nesses marketplaces. E hoje a gente tem desde pequenos revendedores usando o nosso ecossistema, até grandes corporações, grandes marcas. Então, de uma forma prática, como é que funciona o nosso ecossistema hoje? A gente tem 3 grandes pilares que fazem parte do nosso ecossistema. A gente tem o pilar de aceleração digital, que eu vou explicar. A gente tem o de tecnologia, foi tudo que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos 5 anos. E a gente tem o pilar de logística, que foi o que o Junqueira explicou aqui. Então, que tipo de empresa que a gente atende aqui hoje? Então, a gente tem indústrias, importadores, revendedores e pessoas que querem criar marca própria. A gente tem basicamente de tudo, mas hoje o que mais está aparecendo para a gente são indústrias e importadores que querem criar uma marca própria, né? A gente está vendo muita indústria e importador sendo espremida por preço também, e não é só quem revende que está sofrendo. A ponta também está sofrendo, o importador está sofrendo, o fabricante está sofrendo, mas a gente sabe que tem um problema muito grande de conflito de canal, ou seja, não dá para pegar o produto que você vende para o seu revendedor e criar uma loja com o nome da sua fábrica e começar a vender, porque senão você começa a queimar canal. Então o que a gente faz para esse tipo de cliente? A gente faz o marketplace virar o laboratório, então a gente cria uma loja, a gente começa a fazer as vendas, usa o marketplace como laboratório e ajuda esses tipos de empresa a criar marca própria e poder crescer sem queimar, sem ter queima de canal, que a gente sabe que é uma grande dor. O segundo tipo de cliente que são os revendedores. Não são os que mais estão aparecendo agora, mas é o que a gente mais tem. São pessoas que revendem produtos genéricos, como o Mohamed. Então tem gente que vende cama, mesa e banho, tem gente que vende cosmético, tem gente que vende peças automotivas aqui. E a gente está fazendo um plano agora para que essas pessoas façam a mesma coisa que o Mohamed fez, ou seja, se especializar na curva de produto, acelerar as vendas, ter o volume suficiente para poder pedir para o fabricante criar marca própria e poder criar uma empresa sólida, né, que não fique se matando por guerra de preço. Então, esses são os 2 grandes tipos de cliente, mas eles têm uma coisa em comum, que é o que eu falei no começo, no meio da nossa Masterclass. Eles são clientes intencionais. A fábrica que está querendo criar uma marca própria, ela tem a intenção de estar no futuro. Ela não quer queimar o canal presente dela, mas ela quer estar no futuro. Então, uma fábrica, um importador, um fornecedor intencional. O revendedor que hoje está revendendo de forma genérica, que quer criar uma marca, ele também quer colocar a empresa dele em outro patamar, ele quer colocar a empresa dele no futuro, ele quer parar de ficar brigando na guerra de preço, que a gente sabe que é um problema para todo mundo, está todo mundo sofrendo. Todos os nossos clientes, a gente olha, é sofrido, os marketplaces eles fomentam essa guerra de preço entre quem revende, e a gente entende que o futuro do marketplace é a criação de marca. Então, quando eu falo programas de aceleração digital, ambos os programas são focados para você se especializar em produtos que vendem, crescer o volume de produtos, desses produtos que a gente entende que tem demanda, para vocês poderem criar uma marca própria. Ou seja, se você é fábrica, a gente vai fomentar seu crescimento, vai ser mais fácil de você criar marca própria, porque você já está verticalizado. Se você é revendedor, a gente vai te ajudar a escolher os produtos que mais vendem, te ajudar a fazer o volume desses produtos crescerem, para você também criar uma marca própria e fugir do catálogo, você ter seu próprio negócio, sua própria empresa e poder se preocupar mais com a experiência do cliente, ao invés de ter que ficar se preocupando com revenda, com guerra de preço. E tudo isso a gente faz com tecnologia própria. Como eu falei,
A gente desenvolveu nossa tecnologia nos últimos 5 anos, a gente vem aperfeiçoando ela cada vez mais. Então, toda a nossa tecnologia, na verdade, ela é feita para a gente poder ter eficiência. Então, a gente tem os programas de aceleração, a gente tem nossa tecnologia e a gente tem nossa logística que atende mais de 15 canais diferentes, 15 marketplaces diferentes. Então, dependendo do tipo de empresa, tem gente que vende na Shein, tem gente que vende no Mercado Livre, tem gente que vende na Shopee, tem gente que vende em outros canais. A gente opera todos, a gente está operando todos. Já faz mais de um ano e meio que a gente opera todos os canais, então a gente está super estruturado para isso. Por isso que eu falo que a gente tem um ecossistema completo para poder acelerar as empresas, mas como eu falei, não é qualquer tipo de empresa. Se você for uma empresa tradicional, uma fábrica grande, que já entrou aqui, e só quer pagar para a gente poder falar para vocês o que vocês têm que fazer, e vocês não fizerem, assim, eu sugiro que vocês nem percam tempo com a gente, porque aqui é o lugar onde a gente quer construir. Então, uma vez que a gente colocar as próximas empresas para dentro do lado, a gente, como empresa, a gente vai se dedicar para poder fazer essas empresas performarem e criarem essas marcas próprias. E a gente só sabe que só dá para fazer isso sendo uma empresa intencional. Então, quando eu falo que o futuro do comércio não vai ser das empresas tradicionais, mas sim das empresas intencionais, é porque a gente, como empresa, a gente decidiu que a gente não atende mais todo mundo. Você pode ser a maior empresa do Brasil, você pode faturar não sei quantos bilhões. Se você chegar aqui e a gente entender que você não tem o comportamento certo, ou seja, você não quer usar a sua empresa como laboratório, ou seja, você não quer mudar, não quer criar marca própria, aliás, tem muita gente que já tem marca própria, mas não quer se adaptar aos canais digitais, às vezes a do lado não é o melhor parceiro para você. Agora, se você é fabricante, se você é importador, se você é marca própria, ou se você é um revendedor que tem o comportamento de uma empresa intencional, que é o comportamento que a gente mais bateu na nossa Masterclass, hoje a gente está abrindo novas vagas aqui do lado. A gente não quer ter 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. A gente quer ter poucas empresas, porque a gente, como empresa, a gente vai dedicar todos os nossos esforços para poder fazer essas empresas performarem, né? A gente ganha muito com volume, a gente quer que as empresas performem, né? A gente ganha com logística, a gente ganha com valor por pedido. Então, para a gente, quanto mais as empresas venderem, melhor. Então, eu coloquei o QR Code aqui na tela. Tudo isso que eu expliquei agora, quem tiver interesse em virar uma empresa intencional ou quem já for uma empresa intencional e precisar de um parceiro para poder acelerar as vendas, a gente tem produtos específicos para cada parte da jornada. Então, tem produto para logística, tem a tecnologia, tem os programas de aceleração digital que a gente vai entender dependendo do perfil de empresa. Tem empresa que não quer fazer nada, só quer ter reunião semanal com a gente e a gente executar tudo que a gente explicou aqui para vocês. Empresa grande, normalmente, fábrica grande, marca grande, não quer ter uma área de digital inteira. Eles querem ter uma empresa fazendo isso para eles e a gente já está fazendo isso para algumas empresas. Então, a gente faz isso, a gente faz os programas. Hoje, esse QR Code que eu coloquei aqui é um formulário. A ideia é que você que tem interesse de virar uma empresa intencional, se você é uma empresa intencional e quiser acelerar sua presença nos canais digitais, escaneie o QR Code, preenche o formulário. Nos próximos dias a gente vai entrar em contato com você e eu vou tentar participar de quase todas as reuniões para poder entender a dinâmica da empresa, entender o comportamento da pessoa que vai estar liderando esse projeto de aceleração e a gente conseguir ofertar o melhor produto. Então, obrigado pela presença de vocês hoje. A gente preparou um conteúdo muito rico para todo mundo. A gente assim, se dedicou para fazer o melhor conteúdo possível. Espero que tenha gerado muito valor. De novo, a gente acredita que o futuro é o melhor momento dos últimos 20 anos para poder criar a marca, para poder acelerar a marca. Então, se você tem vontade de ser uma empresa intencional, se você tem vontade de ter sua marca, colocar nos melhores rankings de todos os marketplaces, a gente está preparado para fazer isso. A gente só quer ter os clientes certos agora. A gente já tem muitos clientes bons, mas a gente está abrindo vaga para novos clientes e a gente espera vocês aqui. Então, preenche o QR Code. Vou estar esperando do outro lado, eu, Junqueira, toda a nossa equipe vai estar esperando aqui para poder falar com vocês. E é isso. Bom, obrigado, boa noite a todos. E é isso, é isso.